Você pisaria em um lugar onde o menor erro pode significar morte em minutos? Agora imagine um território tão hostil que nem os países mais poderosos do planeta podem simplesmente chegar lá e fazer o que quiserem. Um continente onde o vento pode ultrapassar a velocidade de um furacão, onde o frio pode congelar sua respiração e onde, mesmo em pleno século XXI, sobreviver depende de planejamento extremo. Mas aqui vai a pergunta que abre este vídeo. Se a tecnologia humana já chegou à Lua e a Marte, por que ainda é tão difícil chegar à Antártida? Fica comigo até o final, porque existe um detalhe sobre esse continente que poucos conhecem. E ele pode mudar completamente a forma como você enxerga o planeta Terra. 1. O continente que resiste ao ser humano. Quando alguém olha para o mapa mundi, a Antártida parece apenas um grande espaço branco no extremo sul. Mas esse vazio esconde um dos ambientes mais extremos e inacessíveis do planeta. E talvez você pense, é só pegar um avião ou um navio e ir até lá. Mas a realidade é bem diferente. Chegar à Antártida não é apenas uma viagem longa. É uma missão cheia de riscos, regras internacionais e desafios naturais quase impossíveis de controlar. Mesmo com toda a tecnologia moderna, a maioria das pessoas do planeta nunca terá a chance de pisar nesse território. Mas por quê? Não é apenas por causa do frio. É por causa de tudo junto. Ventos que podem ultrapassar 300 km por hora. Blocos gigantes de gelo em constante movimento. Tempestades que surgem sem aviso. E leis internacionais que limitam cada passo de quem tenta entrar ali. A Antártida funciona quase como uma fortaleza natural, protegida pela própria natureza. E isso levanta outra pergunta. O que existe nesse continente que faz o mundo inteiro tratá-lo de forma tão especial? Guarde essa pergunta, porque a resposta vem mais adiante. 2. Um deserto congelado mais extremo que você imagina. A Antártida é o lugar mais frio do planeta Terra. Não é apenas uma forma de dizer. É literalmente o ponto mais gelado já registrado na história da humanidade. Em uma estação científica russa, os termômetros já marcaram quase menos 90 graus Celsius. Uma temperatura tão baixa que o contato direto com o ar pode congelar partes do corpo em minutos. Mesmo no verão, sim, existe verão lá, a maioria das regiões mal chega a 0 graus Celsius. E no inverno, o cenário fica ainda mais surreal. Durante cerca de 6 meses, o sol simplesmente desaparece. Imagine viver meio ano inteiro em completa escuridão. Agora pense, você conseguiria viver 6 meses sem ver o sol? Além do frio extremo, o vento é outro inimigo. Rajadas violentas varrem o continente com força suficiente para derrubar estruturas e arrastar equipamentos. E há outro detalhe curioso. Ao contrário do Ártico, no Polo Norte, a Antártida nunca teve população nativa humana. Nenhuma civilização se desenvolveu ali. Nenhum povo conseguiu viver permanentemente naquele ambiente. Isso porque as condições sempre foram severas demais. Tão severas que cientistas costumam comparar a Antártida com Marte. Sim, o planeta vermelho. Inclusive, a NASA já utilizou regiões do continente como campo de testes para tecnologias espaciais. Afinal, o ambiente seco, frio e isolado é um dos mais próximos das condições marcianas aqui na Terra. Agora pense nisso. Se a Antártida é parecida com Marte, será que sobreviver lá é quase como viver em outro planeta? 3. Sobreviver lá não é simples. Na Antártida não existem cidades, não existem estradas, não existem supermercados, não existe água potável pronta para consumo. Tudo precisa ser levado de fora. Comida, combustível, roupas especiais, remédios, equipamentos e até itens básicos como papel higiênico. Cada detalhe é calculado com precisão. Se algo essencial for esquecido, toda a missão pode ser comprometida. Para você ter ideia, até uma pequena movimentação pode ser arriscada. Um simples deslocamento de poucos metros exige cuidado extremo. O gelo pode esconder fendas profundas, invisíveis a olho nu. E se alguém se machuca, o resgate pode levar dias. Não existem hospitais completos no continente.
apenas pequenas estruturas médicas de emergência. Qualquer evacuação depende do clima e da logística, e o clima quase nunca ajuda. Agora me diz, você teria coragem de trabalhar meses em um lugar onde o socorro pode não chegar a tempo? Mas mesmo assim, pessoas continuam indo para lá. Mas, por quê? Fique por aqui que já te digo. 4. A corrida mortal pelo Polo Sul. No início do século XX, explorar a Antártida era considerado um dos maiores desafios da humanidade. Era uma época em que explorar o planeta ainda era sinônimo de heroísmo e risco de morte. 2 nomes ficaram marcados nessa história, um norueguês e um britânico. Ambos tinham o mesmo objetivo, ser o primeiro ser humano a alcançar o Polo Sul. A disputa virou uma corrida silenciosa contra o tempo e contra a própria natureza. O explorador norueguês preparou sua equipe com eficiência extrema. Usou trenós leves, cães treinados e planejamento detalhado. Em 1911, partiu rumo ao desconhecido. Meses depois, conseguiu. Ele chegou primeiro, fincoou a bandeira de seu país no ponto mais ao sul da Terra e deixou uma mensagem para o rival, caso ele chegasse depois. E chegou. O explorador britânico encontrou a bandeira já erguida. Em seu diário, registrou a frustração por ter perdido a corrida histórica. Mas o pior ainda estava por vir. Na viagem de volta, sua equipe enfrentou fome, exaustão e tempestades brutais. Nenhum deles sobreviveu. Décadas depois, registros e fotos encontrados mostraram o sofrimento da equipe e o quanto aquele ambiente podia ser implacável. Isso levanta uma pergunta inquietante. Até onde o ser humano está disposto a ir para explorar o desconhecido? 5. Quem manda na Antártida? Aqui vem algo que muita gente não sabe. A Antártida não pertence a nenhum país. Nenhuma nação pode simplesmente chegar lá e dizer: "Isso agora é meu". Em 1959, vários países assinaram um acordo internacional que transformou o continente em um território dedicado exclusivamente à ciência e à paz. Esse acordo proibiu atividades militares, testes nucleares e exploração comercial de recursos naturais. Ou seja, ninguém pode construir cidades ou explorar riquezas livremente ali. Somente bases científicas temporárias são permitidas. E todas devem seguir regras ambientais extremamente rígidas. Mas por que tanta proteção? Porque sob o gelo antártico existem recursos valiosos. E aqui está um dos pontos mais intrigantes do continente. Estima-se que sob as camadas de gelo existam enormes reservas de petróleo, gás natural, minerais raros e metais preciosos. Alguns estudos sugerem bilhões de barris de petróleo escondidos ali, mas ninguém pode explorar, pelo menos por enquanto. Agora me diz, se um dia essas regras mudarem, o que você acha que vai acontecer com a Antártida? Guarda essa reflexão. 6. O gigante que controla o clima da Terra. Existe outro motivo ainda mais importante para proteger o continente. A Antártida funciona como um gigantesco regulador climático do planeta. A enorme camada de gelo reflete a luz solar e ajuda a manter a temperatura global mais baixa. Além disso, o continente influencia diretamente correntes marítimas e padrões climáticos. Muitas das frentes frias que chegam à América do Sul têm origem naquela região. Agora vem um dado assustador. Se todo o gelo da Antártida derretesse, o nível dos oceanos subiria mais de 60 metros. Cidades costeiras do mundo inteiro seriam inundadas. Países inteiros poderiam desaparecer. Assustador, não? E isso leva a uma pergunta inevitável. O que aconteceria com o mundo se esse gelo começasse a desaparecer mais rápido do que o esperado? 7. A logística impossível. Manter qualquer base científica na Antártida é uma operação gigantesca. Tudo precisa ser transportado por navios especiais ou aviões preparados para condições extremas. Toneladas de suprimentos são enviadas todos os anos apenas para manter equipes trabalhando. Um simples erro de planejamento pode comprometer toda uma missão. Já houve casos de equipes que enfrentaram grandes dificuldades por esquecer itens básicos. Em um ambiente tão isolado, até algo aparentemente simples pode se tornar vital. E se alguém fica gravemente doente? O resgate depende do clima. Se uma tempestade surgir,
a pessoa pode ficar presa por dias. Imagine trabalhar em um lugar onde sair de emergência nem sempre é possível. Você iria? 8. Turismo no lugar mais hostil do planeta. Agora vem a parte surpreendente. Apesar de todos os riscos, existe turismo na Antártida. Sim, pessoas pagam valores altíssimos para visitar o continente. Cruzeiros partem principalmente do sul da América do Sul e levam turistas em viagens que podem custar dezenas ou até centenas de milhares de reais. Mas não pense que é uma viagem comum. Os visitantes seguem regras rígidas. Não podem se afastar do grupo. Não podem tocar nos animais. Não podem deixar nenhum tipo de resíduo. Tudo é controlado. Mesmo assim, o turismo crescente gera preocupação. O aumento de visitantes pode afetar o ecossistema local e contribuir para o aquecimento global. Agora reflita: vale a pena explorar um dos últimos lugares intocados do planeta apenas por curiosidade? Ou seria melhor mantê-lo preservado? 9. O continente mais misterioso do mundo. A Antártida continua sendo um dos lugares mais enigmáticos da Terra. Um território praticamente intocado, extremamente protegido, cheio de riquezas naturais escondidas e essencial para o equilíbrio do planeta. Talvez o que torne esse continente tão fascinante seja justamente sua inacessibilidade. Em um mundo onde quase tudo já foi explorado, ainda existe um lugar que resiste ao domínio humano. Mas existe algo ainda mais intrigante. Enquanto a Antártida permanece congelada e protegida, o resto do planeta está mudando rapidamente. E algumas dessas mudanças podem transformar o futuro da humanidade de formas que muita gente ainda não percebeu. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo vídeo. Se você curte conteúdos que revelam os mistérios mais incríveis do nosso planeta e do universo, já deixa sua inscrição no Planeta Inimaginável agora. Porque aqui, a realidade sempre vai ser mais surpreendente do que a ficção. E me responde nos comentários: você teria coragem de passar um mês na Antártida?